Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2024, estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a lição que estudaremos hoje é a lição de número 8, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Deixa aí o seu like, compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, compartilhe com outros professores e alunos, também com aqueles alunos que, por algum motivo, deixaram de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Use este vídeo para trazê-lo de volta, quem sabe através desta lição, este aluno ou aluna que está fora da Escola Bíblica Dominical possa sentir no coração o desejo de confessar os seus pecados, abandoná-los e voltar à casa paternal. Faça isso, compartilhe com outros irmãos e irmãs, principalmente com aqueles que não frequentam a Escola Bíblica Dominical. Seja um transmissor da Palavra de Deus, um instrumento de Deus para resgate de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Eu quero agradecer a vocês que estão nos ajudando a alcançar ainda mais inscritos para o nosso canal e fazer uma oração breve para iniciarmos a nossa aula. Oremos, pois. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, agradecemos a Ti a oportunidade que temos de estar aqui, através deste canal, transmitindo a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que tudo que falarmos seja para edificação, consolo e exortação, Senhor, porque este é o objetivo da Tua Palavra. Assim, venha nos abençoar e aqueles que estão nos ouvindo possam receber, guardar, praticar e ensinar com fidelidade a Tua Palavra. Oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Repetindo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos, pois, à nossa verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Repetindo, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Como disse Cristo Jesus, vai e não peques mais. Que possamos trilhar esse caminho que muitas vezes é difícil, é marcado por lágrimas, mas no final dele nós temos a alegria de ter restaurada a nossa comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 51, versículo 1 a 12, e na primeira carta universal de João, 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Leremos aqui em nossa revista, acompanhe na tua revista se você estiver com ela em suas mãos, ou, se não, ouça a leitura que faremos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora, primeira carta escrita por João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esta, pois, é a leitura bíblica em classe. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, compreender o que significa confissão de pecados. Segundo objetivo, mostrar o perigo do pecado não confessado. Terceiro e último objetivo, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Lembro aos professores da Escola Bíblica Dominical que durante a exposição em classe, você deve procurar atingir esses 3 objetivos que estão aí na tela. Mostrar aos seus alunos, fazê-los compreender o que significa confessar e confessar pecados. Mostrar aos seus alunos o perigo de não confessar os pecados e assim ficar vivendo uma vida distante de Deus, uma vida fria, morta espiritualmente. E por último, mostrar aos seus alunos que é importante para a cura e restauração a confissão. Tempo não perdoa pecado. Não, precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, reconhecendo os nossos atos e abandonando-os. Porque também não adianta ficar confessando e praticando novamente. Confessando e praticando novamente. Não, é confessar e abandonar de uma vez por todas, como diz a nossa verdade prática. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. E sempre neste momento eu lembro a você que é bom ter nas suas mãos uma canetinha para fazer as suas anotações, a revista da Escola Bíblica Dominical, se possível, e também ter um exemplar da Palavra de Deus aí pertinho de você para que você possa consultar caso haja necessidade durante essa exposição. Você para o vídeo, confere o versículo e continua assistindo. Esta aula se destina muito mais aos nossos professores, porque nós temos visto muita dificuldade dos professores em lecionar estas lições, apesar de simples. Vemos professores que não conseguem dar toda a lição, às vezes porque o método está equivocado, lê toda a lição na frente da sua classe. Não faça isso, caro professor. Leia, estude a lição e apresente aos seus alunos aquilo que você anotou, aquilo que você destacou, e assim a aula será muito mais dinâmica, participativa e o crescimento do conhecimento será maior quando você assim proceder. Vamos lá? Nossa introdução diz assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Amados irmãos, muitas igrejas já não têm mais aquela prática de trazer a pessoa à frente e, naquele momento da reconciliação, fazer com que a pessoa peça perdão à igreja pelo que fez. Não precisa, é claro, entrar em detalhes, falar minúcias, não. Mas é preciso manter esta disciplina de trazer as pessoas à frente e, confessando os seus pecados, voltar à comunhão. As santas ceias eram momentos especiais quando isso acontecia, antes de participar do pão e do vinho. Assim dizia o pastor: se alguém quiser reconciliar-se com Deus, fez algo, falou algo que não devia fazer, ou quem sabe reconciliar com o seu irmão, eis aí o espaço para você agora, meu amado irmão, sair do seu lugar, abraçar o seu irmão, ou vir aqui à frente e nós vamos orar por você para que você possa participar da ceia do Senhor. Infelizmente, essa prática tem se afastado dos nossos templos e muitas igrejas realmente não estão mais disciplinando aqueles que pecam. É preciso ter disciplina, é preciso ter confissão e principalmente abandono do pecado. Continuando, nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real
E por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Como nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, precisamos ensinar os irmãos que esconder, ocultar pecados é algo que só prejudica a vida espiritual dele mesmo. Porque, na verdade, ninguém se esconde de Deus. Na verdade, tudo que fazemos, Deus está vendo. Então você pode esconder do pastor, do irmão, do pai, da mãe, do filho, da filha, mas de Deus ninguém se esconde. Então, quando você chega diante de Deus, Deus já sabe o que você praticou e está pronto para te perdoar se houver, de fato, um coração contrito e quebrantado chegando-se a Ele. Ele jamais despreza. Então, precisamos desta lição. Esta lição é de suma importância, porque durante a nossa caminhada, alguns acidentes de percurso podem acontecer, alguns tropeços podem acontecer. E o que fazemos então? Confessamos e abandonamos práticas, pensamentos, atitudes que não agradam a Deus e assim vamos prosseguindo até chegar ao céu. Primeiro tópico da lição, a confissão de pecado. A confissão de pecado, portanto, é o primeiro tópico. Vamos então a esta primeira parte da lição, onde temos o primeiro item, definição. Nessas telas iniciais, nós temos o quê? Nós temos a definição do que é confissão. O nosso comentarista foi no hebraico, foi no grego e trouxe alguns significados e nós vamos comentar se houver necessidade durante essa exposição. Vamos lá. O verbo confessar vem de uma palavra hebraica que significa o quê? Jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de um outro termo que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento. Esse número é significativo. Ou seja, o Antigo Testamento mostra em vários momentos, em várias ocasiões, e através da vida de vários homens, a confissão de pecados, a confissão do nome do Senhor, e nós vamos estabelecer esta diferença daqui a pouquinho. Então, é um termo muito usado na Bíblia. Muitos homens de Deus, eles intercederam pelo povo de Deus e em suas palavras, eles confessavam os seus pecados. Senhor, nós pecamos, como fez Daniel, por exemplo, pecamos. Era uma confissão pública, dizendo de fato o que tinha feito e assim buscando o perdão de Deus. Continuando, presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. E nós temos aí Salmo capítulo 32, versículo 5, um versículo importantíssimo que nós leremos daqui a pouquinho. Vamos lá? No Novo Testamento, o verbo grego para confessar significa o quê? Concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e logos, que vem do ato de falar. Portanto, meus amados irmãos, o que compreendemos até aqui é que esta palavra confissão, ela está associada a um reconhecimento, ela está associada a falar publicamente, concordar com, aceitar, proferir algo em meio a pessoas presentes em um determinado lugar. E essa confissão, ela pode ser uma confissão de fé e pode ser também uma confissão de pecados. Quando nós confessamos a Deus, nós declaramos nossa fé em Deus. Mas quando confessamos nosso pecado, nós estamos declarando diante de pessoas atos, práticas que porventura tenhamos cometido e assim alcançamos o perdão divino. Olha que interessante. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, que é exomologel, que significa professar.
E aí eu deixo em negrito para destacar mesmo para você, caro professor. Reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Aqui nós estamos vendo a confissão no sentido de confissão de fé. Nós proferimos abertamente, nos comprometemos em seguir ao Senhor, por exemplo, no dia do batismo. Ali nós fazemos uma confissão, declarando, reconhecendo publicamente que queremos servir a Deus para o resto da nossa vida. Agora, a confissão de pecados significa o quê? Declarar abertamente, publicamente, algo que porventura esteja causando um mal e eu preciso então confessar diante de Deus, diante de pessoas. Quando pecar contra uma pessoa, eu preciso confessar diante dela e dizer, olha, eu preciso do teu perdão, eu preciso que você me perdoe. E assim nós já estabelecemos aqui uma diferença importante. Quando pecamos contra Deus, nós nos dirigimos a Ele. Quando pecamos contra o irmão, nós devemos nos dirigir ao irmão. E quando pecamos contra a igreja, o nome da igreja fica mal falado, manchado na comunidade. A igreja fica sendo envergonhada na sociedade por causa de um pecado cometido. O que devemos fazer? Devemos pedir perdão à igreja, porque a igreja foi afetada por aquele mau comportamento. Então, pecar diante de Deus, peça perdão a Ele. Pecar com o seu próximo, peça perdão a Ele. Pecar contra a igreja, peça perdão à igreja. Porque se ela foi ferida por causa de uma prática sua, meu querido irmão e irmã, você precisa diante da igreja dizer, irmãos, me perdoe porque eu falhei, mas não quero errar mais. E assim, abandonando o pecado, você regressa à comunhão da igreja. Continuando, segundo item do primeiro tópico, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Amados irmãos, quando lemos Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ora, a confissão de pecado, ela é necessária para que possamos ter comunhão com Deus, para que possamos orar e falar com Deus e Deus nos ouvir. Porque Deus não tem comunhão com pessoas que estão completamente mergulhadas no pecado. Por isso que quando oramos, o que fazemos? Começamos a nossa oração com palavras de adoração e logo vêm as palavras de arrependimento. Você ora ao Senhor dizendo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, na Tua presença estou, Senhor, para suplicar as Tuas misericórdias. Senhor, não sou nada diante de Ti, perdoa as minhas falhas, meus pecados, Senhor, aquilo que tenho cometido, Senhor, que tenha te desagradado, ó Deus, perdoa-me. E assim você prossegue a oração, se apresentando a Deus como um pecador, mesmo confesso. E diante dessa confissão, você tem acesso a Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso, a confissão é estritamente necessária para quem quer ter uma vida de comunhão com Deus. A sua oração, como diz em Isaías 59, nem será ouvida se você quiser viver uma vida completamente entregue ao pecado e querer contar sempre com a misericórdia de Deus. Se você ler Isaías 58 e 59, você verá que o povo orava, jejuava, mas praticava coisas que desagradavam a Deus. E eles reclamavam, Senhor, o Senhor não tem nos ouvido, Senhor, estamos jejuando em vão. Sim, se nós jejuarmos e orarmos sem confessarmos nossos pecados, sem abandonarmos os nossos pecados,
nossa oração não será ouvida. Por isso Isaías adverte o povo. Sabe o que está acontecendo, povo de Deus? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, confessemos e abandonemos nossos pecados para que possamos nos apresentar ao Deus puro, santo, porque ele não tem comunhão com o pecado. Continuando, terceiro item do primeiro tópico, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. É o nosso texto áureo. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Veja que o nosso comentarista destaca que nós devemos buscar o perdão de Deus. Mas ele fala de algo interessante: arrependimento sincero. Ora, meu querido irmão e irmã, Deus sabe se o seu arrependimento é sincero ou não, porque ele conhece o teu coração. Então, não pense, não tente também enganar Deus, porque, como disse o salmista no Salmo 51, ele conhece a verdade no íntimo. Ele conhece o que está no profundo, no âmago do seu ser. Não tente enganar, porque você estará enganando-se a si mesmo. Apresente-se diante de Deus, confesse os seus pecados, abandone e você alcançará a misericórdia de Deus. Prosseguindo, vamos à sinopse dessa primeira parte. O ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Repetindo, o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Esta, pois, é a sinopse da primeira parte da lição. Vamos então ao segundo tópico da lição, o perigo do pecado não confessado. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios capítulo 28, versículo 13, que é o nosso texto áureo, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Nós temos dois textos que estão na introdução da nossa aula. Provérbios 28, 13 é o nosso texto áureo e 1 João capítulo 1, versículo 9 está incluído entre os versículos que lemos aqui na leitura bíblica em classe. Ora, meus amados irmãos, é claro que o pecado atingiu a toda a humanidade. Então a palavra que está em Provérbios 28, 13 serve para todos os homens. Não é algo apenas para os judeus, mas sim para todos nós, crentes em Cristo Jesus, que continuamos na nossa peleja para vencermos a inclinação carnal que quer sempre nos levar para o pecado. Continuando, em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência. Só a capa, só exterior. O interior está contaminado. Como diz a palavra do Senhor, são como sepulcros caiados. Por fora branquinho, mas por dentro está cheirando mal. Continuando. Uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Veja que interessante que nossa revista fala de dois exemplos clássicos da Bíblia. Teríamos muitos outros, por exemplo, Acã, que também tentou esconder o que tinha feito de errado e houve uma derrota do povo de Israel por causa daquele ato imprudente, por causa daquele pecado de Acã, que tomou para si o despojo que não era para ele levar para si. Então, o pecado traz consequências para a vida da pessoa, para a sua família, para a igreja. Por isso é importante confessarmos e abandoná-los o mais breve possível.
Continuando, as consequências do pecado de Adão e Eva é o segundo item do segundo tópico. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando esse casal pecou e por isso recebeu sentenças devidas. É importante lembrar isso aqui. Houve sentença sobre o homem, a mulher, a serpente e até mesmo a terra. Então, as consequências do pecado foram gravíssimas. E muitos, às vezes, acham que o pecado não faz mal. Existe até um louvor que diz: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Ora, meus amados irmãos, pode não doer no momento, mas a dor da culpa, a dor da acusação ali na mente, você pecou, você pecou, você pecou, e a dor do castigo eterno são cruéis para aquele que vive no pecado. Então pode ser que naquele momento, na euforia do pecado, na euforia e no prazer que o pecado proporciona, tomar uma coisa que não é sua e levar, aquilo pode te dar uma certa sensação de esperteza. Ninguém viu, eu sou o cara, eu tenho esperteza mais do que os outros. Aquela emoção de estar com uma pessoa que não é o seu cônjuge e viver aquele momento de prazer momentâneo ali, mas depois vem a culpa, vem a acusação do inimigo que fica dizendo: você não é crente coisa nenhuma, olha aí, você pecou. O inimigo é assim, ele incita, provoca e depois ele acusa você do pecado que ele mesmo estimulou para que você cometesse. Então, há consequências sim para aquele que vive uma vida de pecados. E, ora, meus amados irmãos, o Senhor perdoa, mas há consequências que perduram durante toda a vida da pessoa. Por isso é importante confessar e deixar os pecados. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como, chama a atenção do professor para esta parte da lição, diz assim: alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal. Agora, o terceiro item diz assim: diversas tensões. Não podemos confundir aqui tensões com S com tensão com cedilha. Tensões com cedilha significa intenção, finalidade, propósito ou plano. E aqui o comentarista fala tensões no gênero humano e na natureza. Poderíamos substituir muito bem essa palavra como consequências, porque ficaria bem mais claro para você, meu caro professor, e também para o aluno para o qual você irá lecionar. Então, tome cuidado para essas tensões aqui não ser confundida com tensão de ansiedade. Tensões aqui significa intenção, finalidade, propósito, plano. Houve uma mudança completa na vida do homem e da mulher e o gênero humano mudou completamente. Agora, com a natureza pecaminosa, as consequências foram cruéis. Assim, sabemos que as consequências, olha aí a palavra consequência, consequências do pecado de nossos primeiros pais, não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Veja, meus amados irmãos, que até hoje a natureza, os homens sofrem por causa daquele pecado cometido no Jardim do Éden, que passou para todos os homens. Continuando, as consequências do pecado de Davi é o terceiro item do segundo tópico. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Nós temos uma lição em nosso canal que fala estritamente sobre isso. Eu vou deixar aqui para você um link para você acessar esta lição quando tratamos sobre o pecado de Davi, e você vai ver nesta lição, se você assim desejar, as consequências, o que aconteceu com este homem, segundo o coração de Deus, que se deixou levar pelo pecado, e foram sérias e graves as consequências do pecado que ele cometeu, principalmente na sua família. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que
por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Nós temos esse salmo no final desta lição e vamos ler estes versículos que estão citados aqui agora. Leiamos, pois, versículo 2 a 4, diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Palavras do salmista Davi, o grande rei Davi, quando ele assumiu de fato que enquanto ele estava encobrindo o pecado, ele estava em agonia, em sofrimento, porque, irmãos, não há paz no coração daquele que vive no pecado e tentando enganar a Deus, a igreja, a família. Não há paz, não há um sono tranquilo. A pessoa vive sempre perturbada por aquele sentimento de culpa. Continuando, já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Vamos ler apenas esses textos. Nós já lemos esse texto na leitura bíblica em classe, mas vale a pena ler esses versículos que estão citados aí na tela. Salmo 51, versículo 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Recentemente, alguns pregadores têm usado o Salmo 51, versículo 5, para fazer inferências, para fazer deduções. Diz assim este versículo: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns estão dizendo por aí que Davi era fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai Jessé. Ora, meus amados irmãos, isso não está na Bíblia. Isso é uma dedução baseada apenas em um versículo. Aqui o salmista está muito mais querendo dizer da sua natureza pecaminosa, dele reconhecer que ele pecava desde a sua infância. Ele reconhecer que os erros não aconteceram somente naquele momento, mas desde quando ele era criança, ele pecava diante do Senhor. A criança, quando sabe distinguir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, ele muitas vezes opta por fazer o que é mal, mentindo, por exemplo. É muito comum isso na vida da criança. E o salmista Davi reconhece, então, que o pecado estava sempre presente na sua vida. Não há fundamento para dizermos aqui que Davi foi resultado de uma relação extraconjugal do seu pai Jessé com uma outra pessoa. Então, tome cuidado, caro professor, pregador, com algumas inferências, com algumas deduções de versículos que estão na Bíblia e não temos como provar se aquilo é verdade ou não. Prosseguindo, sinopse da segunda parte: a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Lendo novamente, a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Chegamos então à última parte da lição: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro item do terceiro tópico: confessando o pecado a Deus. Eu quero antes dar uma pausa aqui e dizer para você que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. Durante a história da igreja cristã, foi estabelecido o tal confessionário, onde as pessoas iam para um local e ali sentava diante de um padre e citava os seus pecados pedindo perdão. E aquele homem que se dizia homem de Deus, representante de Deus, dava para essa pessoa uma sequência de atos
que ele devia cumprir, que eram chamadas de penitências. Diante desse pecado, você deve rezar tantas vezes tal oração e assim você alcançará o perdão. Você deve, então, subir de joelhos em uma escada de um certo templo sagrado para obter perdão. Irmãos, quem perdoa os nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Não é o homem e nem as penitências que, porventura, tenhamos que passar para alcançar o perdão. Quem perdoa pecados é Jesus. Por isso devemos confessar a Deus, pedir a sua infinita misericórdia e, principalmente após confessá-lo, abandoná-lo. Vamos então à nossa lição? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja que interessante, nós só podemos pedir o perdão a Deus se nós perdoarmos os nossos irmãos, segundo o que está na oração dominical ou na oração do Pai Nosso. Continuando, em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário, prosseguindo, alcançando cura e restauração, segundo item do terceiro tópico. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba são características de quem realmente escolhe o caminho do pecado. A soberba. O homem decide pecar por si só, esquecer tudo que Deus lhe falou, esquecer tudo que aprendeu e se embrenhar, entrar pelo caminho tortuoso de uma vida pecaminosa. Lendo novamente, mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve, mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Irmãos, como é bom depender de Deus, como é bom depender da misericórdia de Deus, como é bom desfrutar do perdão divino, a vida espiritual se torna leve. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Não viva, meu querido irmão e irmã, uma vida de culpa, de acusações. Peça o perdão divino e você o alcançará. Continuando, todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Na nossa revista está Salmo 51, versículo 3 e 5, mas na realidade nós já lemos aqui, é Salmo 32, versículo 3 e 5. Corrija aí, por favor, na sua revista, meu caro irmão, meu caro professor. Isso está na página 59 da revista do professor. Olha o que diz o texto sagrado. Já lemos, vamos ler novamente. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, versículo 3 e 5. A sinopse dessa última parte: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, alma e espírito. Eu paro aqui para fazer uma observação que já falamos durante esta aula. Tempo não perdoa pecado, de jeito nenhum. Mudar de residência, ir para outro estado, outro país, outra cidade, também não apaga, não perdoa pecado. O que traz realmente o perdão do pecado é a confissão e o abandono
Isto somente acontece quando você faz isso com sinceridade. Vamos então agora repetir esta sinopse. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, alma e espírito. Conclusão da nossa aula. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Sim, vivemos em um mundo cercado de ofertas. E pode ser que em algum momento tropecemos com nossos olhos, vendo o que não convém, com nossos lábios falando o que não convém, e até mesmo em algum momento praticando o que não convém, andando em lugares que não convém. É preciso então saber que essa caminhada, ela pode ter esses acidentes e nós precisamos logo nos levantar, pedir perdão a Deus, confessar o pecado e prosseguir. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Vai e não peques mais. Quem assim procede desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém. Terminamos aqui convidando você para a próxima lição, a 9ª lição do segundo trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre resistindo à tentação no caminho. Hoje falamos sobre confessando e abandonando o pecado e na próxima lição sobre resistir à tentação durante a nossa caminhada. Eu termino esta aula agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula, pedindo que você deixe aí o seu like, que você compartilhe e que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas com esta aula tão importante, esse trimestre tão prático que nós estamos aprendendo lições que mexem até mesmo conosco, professores que estamos aqui lecionando. São tão práticas essas lições que nós sentimos transformação também através dessas lições. Então, caro professor, ensine com fidelidade, ore ao Senhor, peça a direção de Deus para que você fale a sua classe e certamente nós alcançaremos bons resultados quando realmente fizermos segundo a vontade de Deus, falarmos com ousadia, com autoridade e principalmente com verdade a santa palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui na próxima semana. Até lá!